Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa é de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Irmãos e irmãs, em primeiro lugar, nós estamos aqui diante do ensinamento de Jesus, que bate de frente contra uma mentalidade que é como que uma coluna vertebral da cultura moderna e que vem daquela filosofia baseada no bom selvagem. Américo Vespúcio, passando pela costa brasileira, escreve sobre os habitantes que ele vê, ele avista nela. De repente, talvez fossem até alguns dos índios que habitavam a costa do Espírito Santo, talvez. Ele dizia: eles não têm propriedade, não têm estrutura nenhuma, não têm governo, não têm lei, não têm roupa, não têm bens próprios, não seguem nenhuma legislação, não têm nenhuma religião. E são muito felizes, vivem em harmonia com a natureza, vivem contentes, trabalham pouco, comem bem, estão em harmonia uns com os outros. Grande mito do bom selvagem. Depois, é claro que aquilo ali era uma visão superficial dele, porque os nossos povos originários viviam em condições muito precárias de vida e viviam sempre em guerra, mas isso não vem ao caso. O fato é que esse relato virou a cabeça dos intelectuais da Europa e eles passaram a pensar, no meio daquela Europa dividida por guerras de religião, por reinos nacionais lutando uns contra os outros, começaram a pensar que talvez o ser humano, ele é bom e aquilo que estraga ele é a sociedade, é a estrutura, é algo que está fora dele. A gente tem aquela famosa frase de Rousseau, que serviu como um slogan para a Revolução Francesa:
o homem nasce livre, mas vive em cadeias. E esse pensamento de reformar a sociedade, a estrutura, as condições políticas, sociais, econômicas, para produzir um homem bom, ou para libertar aquilo que tem de bom no homem, é a base de todas as revoluções, de todas as engenharias sociais, de todas as ideologias, de todos os regimes totalitários e de todos os grandes genocídios que acompanharam a história mais recente da humanidade. E depois de ver todo esse desastre, nós ainda não estamos curados dessa mentalidade. E continuamos sonhando com as nossas utopias. Esse pensamento acaba entrando em certa parte até em alguns membros, em alguns setores da igreja, enquanto que a gente esqueceu a palavra de Jesus, o que faz mal para o ser humano, o que torna o ser humano impuro, não é aquilo que entra, não é aquilo que está fora dele, mas é aquilo que sai de dentro dele, do seu coração. Então, todas as tentativas de reformar a humanidade, de criar uma nova humanidade partindo de fora do ser humano, é como você querer matar uma árvore cortando os galhos dela. Você está podando essa árvore para depois ela crescer mais ainda. E esse é o resultado de todas, né, as ideologias, as revoluções, as engenharias sociais, algumas das quais nós estamos sofrendo agora mesmo. Então, Jesus nos convida a olhar e a fazer um mergulho no nosso coração. O que é o coração? Coração é uma palavra na Bíblia, é claro que ela designa o nosso músculo cardíaco, mas ela simboliza algo muito mais do que isso. E ela tem um significado muito mais rico que o nosso coraçãozinho, né? O nosso emoji, né? Amei, né? Que fala das nossas emoções, nossos sentimentos. Na Bíblia, o coração é o centro mais profundo do ser humano, é a sede do próprio eu, é aquele lugar onde você é um só, não tem o teu pensamento por um lado, o teu sentimento por outro, as tuas paixões por outro, né? As tuas ideias por outro, mas aquele lugar dentro de ti onde você é um só. E esse lugar, esse coração, é o lugar do nosso encontro com Deus, porque é ali dentro onde Ele nos espera. E como é difícil encontrar o caminho do próprio coração. Mais fácil para o ser humano ir até a Lua, ir até Marte, do que fazer esse caminho até o seu próprio coração, até o interior do seu coração. E nós vivemos num mundo, numa cultura que nos dispersa o tempo todo, que nos faz olhar para fora o tempo todo, para a gente evitar olhar para dentro. E no fundo existe esse grande medo de olhar para dentro de cada um. Então a gente vive na dispersão, na superfície da vida, e no entanto Deus está nos esperando lá para conversar conosco. Santo Agostinho tinha essa bonita frase, né? Ecce intus eras et ego fores et ibi te querebam. E bonita, né?
Bom, para os poucos que não entenderam, eu traduzo, né? Eis que tu estavas dentro de mim e eu fora. E fora é onde eu te buscava, onde eu te procurava. Gosto muito de um padre do deserto, Isaac de Nínive, que diz: esforça-te por encontrar a porta do teu coração, porque a porta do céu e a porta do teu coração são a mesma porta. E num texto mais recente, Vaticano II, Gaudium et Spes, diz: o ser humano, pela sua interioridade, é maior do que o universo inteiro. Aqui citando, talvez indiretamente, o filósofo Pascal, que dizia: um só pensamento do homem vale mais que todo o universo. E o texto do Vaticano II continua: a esta profunda interioridade, o ser humano volta quando entra em seu próprio coração, onde Deus o aguarda. Então é ali que Ele nos espera, e aquele é o lugar da oração, do encontro com Ele. É ali onde nós nos abrimos à ação do Seu Espírito, é ali onde a gente escuta a voz suave do Espírito Santo, porque é suave, porque o Espírito Santo respeita a nossa liberdade e nos fala baixinho, de forma que se a gente quiser escutar Ele, a gente faz silêncio, e se a gente não quer, a gente continua no nosso barulho interior e exterior, para não escutar aquilo que Ele nos diz, por onde Ele nos leva, por onde Ele nos conduz. Então, irmãos e irmãs, Cristo nos convida a olhar para o nosso próprio coração sem medo. Ali a gente vai encontrar muita bagunça, é verdade, mas também vai encontrar Deus que nos fala. E se a gente tem a coragem de iniciar a grande aventura da oração, a gente nesse mesmo momento começa a aventura do grande amor, que é a aventura da santidade. Que essa Eucaristia, irmãos e irmãs, onde Cristo vem ao nosso coração, seja para todos nós um convite, para que nós encontremos no silêncio, na oração, no recolhimento, esse lugar do nosso coração, onde Deus nos fala, e a partir daí a gente se torne verdadeiramente cristãos, quer dizer, aqueles que se deixam conduzir não por regras, nem por normas, nem por tradições, mas pelo próprio Espírito de Deus que fala dentro de nós.